amados, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Vamos para a palavra de Deus? Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o texto que nós sempre mencionamos na Santa Ceia e faremos de uma breve reflexão, a nossa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Primeiro livro de Coríntios, 11, versículo de número 23. Como vocês já sabem, nós apenas fazemos uma reflexão neste momento, para que daqui a pouco a gente possa participar do corpo e do sangue de Jesus, que nos representa pelo elemento pão e também o suco de uva. Você que achou, sinaliza dizendo amém, Jesus. Você que vai ler do telão, diga: pastor, vou ler do telão. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que na noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado em suas mãos o pão, levantou aos céus, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado a cada um de vós. De tão semelhante modo, após Jesus ceiar, agora em suas mãos o cálice, levantou aos céus mais uma vez, deu graça e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais a comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para juízo, quando as demais coisas ordená-las, hei de quando for. Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração, se você puder. E você vai fazer a tua oração do jeito mais simples possível, mas tão verdadeira, dizendo: Espírito Santo, fala comigo hoje. Você vai tirar agora todas as suas armas, desculpas, e você vai permitir com que o Espírito Santo fale contigo de uma forma especial. Pai, como é bom estarmos na tua casa, como é bom, Deus, mais um momento nós temos e mais uma oportunidade de participarmos, ó Deus, da tua mesa, do teu banquete. Pai, que esse momento não seja apenas um simples ato religioso, um desencargo de consciência, ó Deus, mas que seja realmente consciente de que nós estamos participando de um momento tão sagrado e tão importante da tua casa, da tua palavra, do Senhor. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, os que estão aqui, ó Deus, no presencial, mas também nessa segunda asa do avião, Pai, no online, que eles possam ser alcançados por esse amor, por essa graça. Que haja agora neste momento, ó Deus, um momento de reflexão, ao qual nós olhamos para dentro de nós, como disse o apóstolo Paulo: examine-se. Este é o momento de nós olharmos, de nós entendermos o que em nós precisa e deve ser mudado. Pai, que o teu Espírito conduza toda essa reunião como assim já está, e que possamos sair daqui diferentes da forma que nós entramos. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, eu quero apenas de uma forma rápida trazer à memória
sobre esse contexto que nós estamos lendo, sobre a carta de Coríntios. A cidade de Coríntios, na verdade, foi uma cidade onde Paulo exerceu um pouco da sua paciência, se assim podemos dizer, porque era, na verdade, uma cidade um pouco difícil. O coração daqueles homens, por poucas coisas, eram inflamados e rapidamente eles saíam da direção que o próprio apóstolo Paulo tinha colocado, implantado sobre a igreja de Coríntios. Na verdade, algum dentre eles queria ser melhor do que os outros. Outros queriam, na verdade, passar por cima do outro, não muito diferente dos dias de hoje. Ao ponto de quando nós chegarmos ao ensinamento da Santa Ceia, o que aquela igreja estava praticando e participando naqueles dias era apenas um rito para mostrar quem era melhor do que o outro. Na verdade, eles tinham esquecido, na verdade, o que é a Santa Ceia por si. Paulo agora precisa um puxão de orelha naquele povo, colocando eles em si consciência, para que eles voltassem a entender o que é de verdade o corpo e o sangue de Jesus. O interessante dentro de tudo isso é que Paulo vai começar essa carta do capítulo 11, aonde nós acabamos lendo a partir do versículo 23, Paulo vai fazer uma menção a qual eu acho muito interessante e nós precisamos ter a consciência que essa responsabilidade está em nós nos dias de hoje. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo: olha para mim, olha para a minha vida, porque a minha vida reflete Cristo. Sabe, irmãos, nesses dias nós estamos carentes de referência, perdemos a referência. Hoje muitas famílias estão sendo baseadas, ensinadas, instituídas por pessoas que não têm bagagem espiritual para orientá-la. Hoje muitos adolescentes, muitos jovens têm as suas maiores referências não mais o seu pai, não mais a sua mãe. Olham para alguns youtubers que eles conhecem na internet e esses passam a ser então aqueles homens e mulheres desejados, seguidos por eles. Homens que nos seus Instagrams, mulheres que nos seus Instagrams tem lá 2, 3, 4, 5 milhões. E eles passam então a ser uma referência para uma grande parte de uma sociedade. Sendo que eu e você temos a responsabilidade de fazer o que Paulo disse. Aonde nós estamos, nós temos a representação de Cristo. Se nós somos cristãos, nós somos representantes de Cristo. Se nós somos cristãos, nós temos parte de Cristo na nossa vida, aonde as pessoas precisam enxergar. Essa responsabilidade está sobre a tua vida. A sua casa pode ser diferente quando você se manifestar através da glória de Deus, da presença de Deus, lá dentro do teu lar, aquilo que Cristo tem te ensinado. O lugar do trabalho não vai ser mais um lugar onde as pessoas numa roda de conversa começam a gastar palavrões, brincadeiras maldosas. Não, a presença de Deus através da sua vida fará diferença. Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos trazer essa responsabilidade para as nossas vidas, porque tem muitos que olham para nós. Paulo está dizendo: sede meus imitadores. Mas o mais interessante aqui é quando Paulo chega no conceito da Santa Ceia. Eles perderam o foco. Eles reuniam entre eles a cidade, aqueles que eram chamados, denominados cristãos naquela época, e eles reuniam e eles traziam alimentos da sua casa. Porém, aqueles que tinham poder mais aquisitivo, que eram melhor financeiramente, levavam não para compartilhar, não para dividir, mas eles levavam para mostrar que eles tinham mais. Os dois elementos, que era o corpo e o sangue de Cristo, já não tinha mais um valor, a qual Paulo trouxe como ensinamento do próprio Cristo, nos ensinando no último banquete, sobre o corpo e o sangue de Jesus. Eles estavam perdidos, e Paulo então vai trazer a origem, a real situação daquele momento, para que eles pudessem colocar aquela casa em ordem. E Paulo vai dizer: olha, eu vou reafirmar para vocês como deve ser feito. Vocês primeiro, vocês vão pegar o pão, vão pegar o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus, mas eu quero que vocês, Paulo dizendo, eu quero que vocês se atentem a algo do que representa a Santa Ceia. Primeiro, quando Paulo vai dizer no versículo 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, primeiro, vocês anunciarão a morte do Senhor. Paulo estava dizendo: olha, a realidade do simbolismo, do significado da Santa Ceia, primeiro, é você olhar para trás
É você olhar há mais de 2000 anos, e eu estou dizendo isso do nosso tempo agora, é você olhar há mais de 2000 anos atrás e você trazer frescamente na memória a cruz do Calvário, a via dolorosa, o que Jesus fez por mim, o sangue que Ele derramou por mim, os espinhos que foram colocados na sua cabeça, as chibatadas que Ele colocou, e a Bíblia vai dizer como a ovelha muda, Ele não vê reclamação, não vê nada. Nós precisamos, nesse momento da Santa Ceia, a primeira memória é olhar para trás, olhar para o sacrifício de Jesus. Essa memória não pode apagar da minha mente, essa lembrança não pode ser aniquilada na minha correria. Eu preciso lembrar que um dia alguém morreu por mim. Eu preciso lembrar que existia 3 cruzes, a qual nós já ouvimos inúmeras vezes, e aquela cruz do meio não era de Jesus, mas Ele decidiu morrer no meu lugar. Ele decidiu morrer no seu lugar. Quando nós sentamos para esse momento agora, a qual daqui a pouquinho nós vamos servir, nós não podemos fazer isso por um ato religioso, para desencargo de consciência, para dizer que mais um mês, Rafa, eu sentei na mesa e eu participei de um banquete. Não. Eu preciso, em primeiro lugar, com o meu olhar para o passado, lembrar do sacrifício de Jesus. E quando eu olho para aquela cruz, a cruz do meio, no Monte Gólgota, aonde todos estavam ali esperando uma reação de Cristo, e alguns diziam: se é realmente o Filho de Deus, desce-te daí. Jesus, nos seus últimos suspiros, Jesus, nas suas últimas milésimos de força, Ele vai dar um brado dizendo: está consumado. Irmãos, essa palavra "está consumado" era muito usado naquela época para comerciantes, para homens de negócios. E quando eu tinha um negócio com o Joe, com o DDD, e eu devia algo para ele, e quando eu pagava ele, eu dizia justamente para ele: olha, Jonathan, está consumado, não te devo mais. E quando Jesus, Ele está naquela cruz, Ele dá o seu brado dizendo: está consumado. Ele está dizendo para mim e para você: eu já paguei o teu preço, eu já te comprei com preço de sangue. Quando eu sento na mesa, eu não posso esquecer disso. Jesus me comprou, Jesus me salvou. Você só está aqui por causa do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Uou! A primeira coisa que Paulo estava dizendo: não esqueçam de que Jesus fez. Não esqueçam. Nessa batida do nosso dia, nessa correria diária que nós temos, nós às vezes esquecemos do sacrifício. E automaticamente nós nos tornamos religiosos, frequentadores de culto, e não é isso que o Senhor nos espera. O que estava acontecendo com a igreja de Coríntios é um paralelo do que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos religiosos, frequentadores, mas que esqueceram do sacrifício de Jesus. Toda vez que eu sentar na mesa, toda vez que eu tiver a oportunidade de participar desse banquete, e também nos demais dias, mas principalmente nesse dia, eu não posso esquecer do que Jesus fez por mim. Mas Paulo continua. Ele diz: olha, vocês precisam ter uma visão do passado, a morte, o que Jesus fez. Mas Paulo transporta aquela igreja para o futuro. E ele tira aquele povo do passado. Ele está dizendo: olha, o sacrifício, vocês olham no passado, não Jesus como leão, não Jesus como rei, mas vocês vão olhar para um Jesus como um cordeiro mudo, calado, que foi para o matadouro, se entregou, morreu, mas ressuscitou. Mas Paulo vai dizer: agora eu te transporto para o futuro, para frente. Porque Paulo vai dizer: ele morreu, ele ressuscitou, mas ele está dizendo: nós faremos isso até que Ele venha. Paulo está dizendo: um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. Eita glória, que dia maravilhoso é esse. Alguns temem esse dia, outros oram para que demore mais um pouco, mas na verdade o nosso coração, para quem conhece de verdade o Evangelho, Paulinho, é um desejo, é uma necessidade. Esse mundo está difícil demais, irmãos, esse mundo jaz no maligno, nós ansiamos pela volta, e é isso que a ceia nos explica. Precisamos olhar para o futuro. Jesus está voltando, o Rei está voltando, os sinais são evidentes. Jesus está voltando buscar a sua igreja que tem uma aliança com Ele. Oh, xarababassi. Isso jamais deve cair no meu esquecimento.
Pastor, eu ouço isso há 20 anos. Não, irmãos, a Bíblia fala há mais de 2000 anos atrás que Jesus está voltando. E o tempo e as profecias estão se cumprindo. As evidências estão acontecendo. Os sinais são evidentes. Só não vê quem não quer. O que nós estamos vivendo hoje são os fins. Mas eu acredito ainda, irmãos, e talvez traga isso como uma notícia não tão boa para você, mas é uma realidade. Nós nem começamos o princípio de dores ainda. Você acha que já parou nessa questão de um vírus que parou o mundo? Você acha que esse sistema já não está tudo montado? Você acha que já não está tudo preparado para a chegada do tal anticristo, de seus mais seguidores e tudo mais? Irmãos, isso é uma realidade. Nós não entraremos nesse mérito, mas nós precisamos estar atentos aos sinais. E sentar à mesa no dia de hoje é olhar para o futuro e dizer: eu tenho uma aliança com Jesus. E essa aliança com Jesus faz eu olhar para o futuro e dizer: Jesus, eu estou te esperando. Esse é o desejo da igreja. Isso não pode passar. Isso não pode cair despercebido. Isso não pode cair no esquecimento. Eu não posso trazer para a igreja, ouvir para a igreja somente nas minhas necessidades. Fazer deste lugar, irmãos, não é errado. Já estou dizendo, não é errado você pedir. Mas eu não posso fazer do ambiente de culto apenas uma necessidade própria. Eu preciso, eu quero, eu necessito e vamos lá. Não. Eu preciso entender que a cada dia que passa, a volta de Cristo está mais próxima. E a cada dia que passa, eu preciso ter mais compromisso e mais aliança com Jesus. Paulo está dizendo: olhe para o passado. Lembre-se do que Jesus fez por você. Nós agradecemos muitas coisas, mas às vezes nós esquecemos de agradecer o sacrifício de Jesus. Volto a dizer, se não fosse por isso, eu e você, nós não estaríamos aqui. Paulo diz, igreja de Coríntios, olhe para o futuro. Jesus está voltando. Nós estamos participando aqui porque foram as palavras do próprio Cristo. Ele disse que ia voltar. Ele nos deixou um consolador, nos deixou aquele que nos ia orientar, o Espírito Santo. E é por isso que ele nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Paulo está dizendo, olhe para o passado, mas não esqueçam de olhar para o futuro. Mas o versículo 28, Paulo vai dizer, mas também examine-se o homem a si mesmo. Paulo está dizendo, agora vocês precisam olhar para dentro de vocês. Agora vocês precisam olhar para si mesmo. E Paulo vai fazer uma menção no versículo de número 30 e 31. Ele diz no 30, por causa dentre vós há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo está fazendo a menção daqueles que não discernem o que é o corpo e o sangue. Tomam por simplesmente uma prática religiosa. Irmãos, a Santa Ceia não é uma liturgia da igreja. A Santa Ceia não é uma liturgia para completar o culto ou trazer você uma vez por mês para participar disso, não. A Santa Ceia é o mandamento de Jesus. A Santa Ceia é um mandamento que nós devemos seguir até Jesus voltar. Tem pessoas que rejeitam o corpo e o sangue de Cristo, irmãos. Ah não, eu não estou preparado. E até quando você não vai estar preparado, irmãos? Até quando você vai ficar rejeitando o corpo e o sangue de Jesus? Se Jesus volta hoje, o que acontece? Se Jesus rasga o céu hoje, nós não sabemos. A Bíblia vai dizer que nem os anjos sabem. Haverá um momento que ele sim há de cumprir e resgatará a sua igreja, a sua noiva, que nós estamos nos preparando para isso. Hoje é noite de você se posicionar no Senhor. Hoje é noite de você decidir, de olhar para dentro de você. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Faça uma avaliação da tua vida. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada com Deus? O Espírito de Deus nos convida, e note-se, Ele não é um acusador, Ele é que nos revela quem realmente nós somos e o que precisamos. Quem acusa é Satanás. Quem aponta o dedo é o próprio Satanás. Ele é o acusador das almas. Jesus não. Jesus haverá um dia que Ele nos julgará por aquilo que nós fizemos. E eu fico até pensando nesse dia, pelas próprias palavras do Senhor Jesus, que muitos chegarão a Ele, Wesley, e dirão, em teu nome eu expulsei demônio. Ele anuncia, em teu nome eu falei em línguas. Em teu nome ele vai fazer várias menções, mas ele vai dizer a essa pessoa que até teve algumas experiências aqui na terra, ele vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não
te conheço. Eu acho que a maior dor de um homem, de uma mulher, é ouvir essa rejeição. Paulo diz: examine-se, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem te conhece é você, irmãos. Quem mais te conhece, o mais íntimo do teu coração é você. Quem mais conhece através dos olhos do Espírito Santo é você. E você precisa parar e colocar a sua casa em ordem. Irmãos, tem muitas pessoas que varrem a sujeira para debaixo do tapete. Hoje é noite de posicionamento. Irmãos, está terminando mais um ano. Tem pessoas que ainda não decidiram pelo batismo, não decidiram ainda por se posicionar, vai levando a vida de qualquer forma. Irmãos, ao César, a qualquer um aqui você pode enganar. Aqui todo mundo, irmãos, é bonito de ver. Olha para o mundo lá, você uma cara de santo, irmão. Fale para ele: você tem uma cara de santo. Aqui, irmãos, é fácil. Tem alguns que profetizou, né? Em nome de Jesus. Mas aqui o ambiente é preparado para isso. Aqui nós estamos para isso. Mas é no oculto, quando ninguém nos vê. Quando as pessoas que nos conhecem não vê, é nessa hora que nós mostramos realmente se nós somos fiéis ao Senhor ou não. Examine-se o homem a si mesmo. Eu quero perguntar para você, e dentro disso, já peço para os oficiais se prepararem, os pastores, nós estaremos participando da ceia. Como está a sua vida com Deus? Se você pudesse hoje dar uma nota para a tua vida espiritual, que nota seria essa? De 0 a 10, como você classificaria a tua vida com Deus hoje? Você hoje se posicionaria dizendo: pastor, eu sei que eu tenho muito que melhorar, mas olha, eu tenho sido fiel à minha esposa, fiel ao meu esposo, fiel aos meus pais, fiel à minha liderança, fiel ao meu patrão, fiel às pessoas que o Senhor colocou do meu lado. Eu tenho realmente honrado o teu nome. Como está a sua vida com Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. O primeiro olhar, eu quero que você traga à sua memória agora a cruz do Calvário. Jesus, Ele morreu naquela cruz por você. Ele morreu como um cordeiro mudo. Colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Colocaram um cetro, uma cana nas suas mãos. Colocaram nas suas costas, toda machucada, um pano de púrpura. E zombaram dele por você. Cuspiram na sua cara. Rejeitaram. Mas em nenhum momento ele reclamou. Ao ponto dele olhar para aqueles que o perseguiam e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero convidar você agora a permitir que o Espírito Santo entre no mais íntimo do seu coração. Que você olhe para dentro do teu coração agora, e naquele lugar onde está armazenado todos os teus sentimentos, emoções, você tem coragem de abrir essa porta para Jesus entrar hoje? O que falaram de você, o que falaram para você, talvez ainda está armazenado aí dentro, guardado. E até parece que muitas vezes você diz: não, eu já esqueci, eu já perdoei. Mas todas as vezes que acontecem coisas parecidas, te faz menção e te traz a lembrança tudo isso. Eu quero convidar você mais uma vez a olhar para dentro de vocês. Entre alguns minutos ou até mesmo alguns segundos, os pastores, ou melhor, os oficiais da igreja estarão indo até você com uma bandeja na mão. E eles estarão oferecendo para você o melhor banquete que você possa ter. Talvez você teve hoje um baita de um almoço, um banquete, mas não se compara ao que nós vamos oferecer, que o Senhor vai oferecer para você hoje. Eu quero que você analise. A Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. A única forma de você não participar da ceia hoje é você dizer: não, pastor, minha vida está assim, não vou mudar.
eu não quero nem saber. Não. Se você tem esse pensamento, eu peço a gentileza, não participe, porque isso seria para a sua própria condenação. Mas se você tem no teu coração um arrependimento, o desejo de mudança, de fazer o certo, eu quero convidar você, assim que nós passarmos para servir você, que você pegue esse kit de Santa Ceia. Você espere para que todos e juntos nós serviremos, consagraremos e participaremos desse momento. Em nome de Jesus.